Todos os desenhos, filmes e seriados sempre passam por uma revisão antes de serem lançados. Isso é feito para evitar qualquer tipo de erro, polêmicas e até mesmo escândalos por parte das pessoas que acabem vendendo algo que não é tão condizente assim com a postura do show. E é por isso que vários desenhos animados são censurados ao redor do mundo, pois as suas cenas não representam para aquele país algo aceitável. Porém, para a Disney, o buraco é bem mais embaixo. Eu sou o Eric e esse é o Área Curiosa. E no vídeo de hoje eu lhes apresento 9 cenas censuradas pela Disney. Já vai ali embaixo e estoura o botão de gostei. E aproveita para se inscrever e ativar as notificações para não perder mais nenhum vídeo. E se você deu um gostei no vídeo, comenta aí a hashtag coração, que eu vou dar alguns coraçõezinhos. Então comenta muitas vezes para ter mais chances de ganhar. Mas agora, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Em nono lugar, Toy Story. O filme que fez parte da nossa infância recentemente ganhou uma continuação, depois de uma longa espera na geladeira dos estúdios da Disney. Eu ainda não assisti ele, mas e você? Já assistiu? Comenta aí o que você achou do novo filme, que eu quero muito saber. Mas o filme que iremos falar hoje é sobre o primeiro, que não tinha a premissa de ser esse desenho fofinho e incrível ao qual conhecemos. Os caras estavam planejando fazer um Woody um tanto quanto sombrio, que só era respeitado pelos seus companheiros por ser alguém maldoso e carrasco, algo típico dos xerifes do Velho Oeste. Ele até mesmo jogou o Buzz pela janela, sem motivo ou remorso algum. Claramente que quando essa ideia chegou aos superiores do estúdio, logo foi negada e recriada, como podemos assistir hoje em dia. Em oitavo lugar, Frozen. Esse filme fez um sucesso absurdo com a criançada, já que apresentava uma nova princesa naqueles clássicos musicais da Disney. Que criança, principalmente as meninas, não gostam de uma princesa em um musical? Os produtores do filme gastaram 150 milhões para fazê-lo e conseguiram mais de 1 bilhão e 200 milhões, o que explica a sua sequência que veio 2 anos depois. A ideia original do filme não é nada como estamos acostumados, ainda mais se tratando de um desenho feito pela Disney, em que os finais são sempre felizes e todas aquelas coisas. Na ideia original, no término de tudo, Elsa se tornaria uma vilã, tendo um final um tanto quanto ruim, o que não agradou em nada os chefões do estúdio, que resolveram mudar toda a trama, fazendo assim a Elsa que conhecemos hoje. Mas pensando bem, seria algo bem divertido, pelo menos para os adultos, ver algo assim acontecendo. Em sétimo lugar, os carros. É engraçado ver que mesmo os desenhos da Disney sendo feitos para crianças, sempre tem certas cenas um tanto quanto difíceis de se ver. Não por conta da violência, é claro, já que ela é mais ou menos nula em seus desenhos, mas sim por todo o drama e tragédia envolvida. Um exemplo disso é o Rei Leão, naquela cena em que o pai do Simba morre, algo de fato bem triste para a criançada da época. No filme Carros acontece algo semelhante, com toda aquela tragédia envolvendo aquele carrinho azul que foi jogado para fora da pista pelo suposto vilão do filme. Se aquilo já deixou bastante gente triste, imagina o choque que a criançada teria se visse o Marquinho em um cemitério de carros, que mais se parece um filme de terror para as máquinas. Quando essa proposta foi anunciada, eles obviamente já trataram de descartá-la, encurtando o caminho que o protagonista do filme teria até o vilarejo dos outros carros, sem antes passar por aquele mar de horrores. Em sexto lugar, Rei Leão. Esse filme que ganhou os corações das crianças em sua época e até mesmo muitos anos depois, foi publicado há mais de 25 anos. Sua produção começou no ano de 1988 e só foi realmente finalizado e lançado em 1994.
2004, quase 6 anos depois da sua ideia original, que não seguiria esse esquema de musical como a maioria dos filmes da Disney. O filme, que gastou cerca de 45 milhões para ser feito, teve um lucro quase bilionário, chegando na casa dos 987 milhões de dólares, graças às suas imensas e positivas críticas, que elogiaram e muito o seu musical. O filme não seria tão fofinho assim em sua ideia original, e mesmo depois de ser refeito, algumas cenas ainda teriam um tom mais sombrio do que estamos acostumados a ver. Uma das cenas mais marcantes é a de Scar sendo devorado pelas hienas, que na verdade deveria ser queimado vivo nas chamas, mostrando cenas um tanto quanto explícitas, algo que não agradou em nada o estúdio, sendo mais tarde trocado pelo que vemos hoje em dia. Em quinto lugar, Lilo e Stitch. Lilo e Stitch conta a história da garotinha órfã, que agora está sob os cuidados de sua irmã mais velha, que decide dar um cachorrinho a ela, a fim de acalmar um pouquinho os nervos da garota. Só que, para a surpresa de todos, o suposto cachorro é na verdade um alienígena muito perigoso, que fugiu do seu planeta natal, porque iria para a cadeia. O filme teve um gasto expressivo de 80 milhões e conseguiu arrecadar mais de 270 milhões. Um sucesso que até mesmo rendeu um desenho animado de mesmo nome anos mais tarde. Existe uma cena no filme que mostra o criador de Stitch junto com os outros personagens em uma nave espacial tentando interceptar o vilão do filme, que nem é tão vilão assim. Acontece que, na realidade, a nave que os alienígenas pilotavam era originalmente um avião, e toda a sequência de acontecimentos se dava em uma cidade em meio aos prédios. Essa cena foi trocada por montanhas e uma nave espacial para que não tocasse na ferida dos Estados Unidos, onde aconteceu um dos maiores e mais perversos atos terroristas contra o país. Em quarto lugar, outra cena de Lilo e Stitch. Não sendo o suficiente ter uma cena censurada, o filme teve que ter outra bem pior do que a primeira, já que de fato mostra acontecimentos um tanto quanto perturbadores para as crianças. Stitch, mostrando o seu lado mais malvado, fez uma coisa horrível com Lilo, que estava apenas mostrando a ele o seu amigo peixe. Ele simplesmente dá um tapa no coitado, que voa para a areia, onde é devorado por um monte de pássaros famintos, enquanto o ET simplesmente assiste com um sorriso no rosto. Em terceiro lugar, Bambi. Sendo um dos mais fofos filmes apresentado pelos estúdios da Disney, Bambi mostra a história desse servinho que acabou perdendo a sua mãe para alguns caçadores. No filme, ao invés de nos mostrar a cena explícita da sua mamãe morrendo, apenas um som de tiro foi adicionado, nos poupando de tal trauma. Um começo de filme infantil bem desagradável, por sinal, mas existiu sim a ideia de se mostrar as cenas da mãe cervo sendo atingida e morta pelos caçadores, algo que seria bem triste para as crianças, que com toda certeza não assistiriam o filme novamente. Em segundo lugar, Monstros S.A. Conquistando diversos fãs com essa animação incrível e com personagens tão cativantes, teve um defeito absurdo que até hoje não consertaram, mas já prometeram resolver. Um filme contando a sequência dos acontecimentos do primeiro. Ao invés disso, os caras meteram um filme que conta o passado dos monstros, coisa que eu acredito que ninguém queria saber. Enfim, esse filme estava sendo produzido pela Pixar antes de ser comprada pela Disney, porém foi cancelada por ela, por achar que não seria algo rentável ou de sucesso. De acordo com as imagens que podemos encontrar sobre esse episódio perdido, eles até encontram a Boo, só que bem mais velha, estando quase à beira da morte. Agora eu entendi o porquê abandonaram o projeto. Em primeiro lugar, Aladdin. O filme original conta a história de um ladrão sem família, dono de um macaquinho, que tenta se manter vivo nos guetos do reino. Aladdin, com todo o desenrolar da trama, acaba encontrando uma lâmpada mágica que o concede 3 desejos, sendo um deles o de se tornar um príncipe, só para ter a chance de se casar com Jasmine, sua companheira do filme. Nessa ideia, apresentada ao público, Aladdin não teria família, por isso roubava para sobreviver. Só que na versão original do filme, o rapaz possuía sim uma mãe, que ficava muito triste a cada roubo que o protagonista
protagonista fazia, sendo uma ideia mais tarde descartada por ser algo muito triste e chocante às crianças. Na internet podemos ainda encontrar uma canção que Aladdin teria feito à sua mãe, pedindo pelo seu perdão. Mas infelizmente o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado. Se você for novo, não esquece de se inscrever e deixar o seu gostei. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!